Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tua tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que se dizem judeu, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém. A primeira coisa que eu gosto de observar sobre a igreja de Esmirna é o nome dessa igreja. Carta à igreja de Esmirna. Esse nome Esmirna é muito importante para entendermos aquilo que está escrito na carta. O nome Esmirna significa cheiro suave. Esmirna significa cheiro agradável. Esmirna significa cheiro bom. E quem não gosta de sentir um cheiro agradável? Quem não gosta de sentir um cheiro bom? Da mesma forma que um cheiro ruim, um odor incomoda, um cheiro desagradável, um cheiro fedorento deixa a gente incomodado, da mesma forma, um cheiro agradável, um cheiro bom, um cheiro suave, deixa a gente muito alegre e muito feliz. Da mesma forma, um bom cheiro, ele acaba nos atraindo. Se eu chego perto do Marquinhos, estão vindo para o culto, ele está cheiroso, eu chego mais perto, Barão, está cheiroso. Você se aproxima para sentir que o irmão está com perfume bom. Mas quando você senta no ônibus, se você sentar do lado de alguém, que o cheiro, pastor Jorge, está fedorento, se tiver outra cadeira, tu levanta e senta lá. Você não quer ficar perto, não quer proximidade com aquilo que está fedendo. O nome Esmirna, dado à cidade, ao qual criou essa aplicação ao nome da igreja. A igreja que está em Esmirna já aponta a característica dessa igreja. A igreja de Esmirna é uma igreja cujas suas ações, cujas suas atitudes, elas vinham até o trono de Deus como um incenso agradável, como um cheiro suave. Deus sentia o cheiro de Esmirna no céu e se agradava. Nós estamos pregando aqui a segunda igreja, são 7. Entre essas 7 igrejas, 5 delas, Jesus ele faz tanto elogios como críticas. Porém, apenas, pastor Jorge, 2 igrejas, Jesus não critica nada. A primeira igreja que ele não critica nada é a principal, que é a igreja de Filadélfia. E a segunda é essa que estamos pregando nessa tarde, a igreja de Esmirna. Jesus não faz nenhuma crítica. Lembra, Marquinhos, semana passada, pregamos aqui sobre a igreja de Éfeso. Jesus mandou João escrever para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei tua paciência, eu sei que você não suporta os mal, eu sei que você tivesse paciência, que você trabalhou pelo meu nome, não se cansou. Lembra, pregamos sobre isso, foi elogio, mas também teve crítica. Jesus também disse assim: mas eu tenho contra ti, Éfeso, que você deixaste o teu primeiro amor. Então, e para Éfeso havia elogio, mas para Éfeso também havia crítica. Então, em Éfeso havia coisas que chegavam diante de Deus com um cheiro agradável, mas havia atitudes de Éfeso que chegavam diante de Deus com um cheiro desagradável. Esmirna não. Esmirna, ela engrossava diante de Deus um cheiro que agradava as narinas do Senhor. Eu me lembro em Gênesis capítulo de número 18 e capítulo de número 19, havia 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. O cheiro do pecado delas, Marquinhos, foi tão forte diante de Deus, desagradou tanto ao Senhor, que diz a palavra do Senhor que Deus decidiu descer do céu e veio destruir as cidades de Sodoma
mendigo. Irmãos, vamos ser sinceros, se tem um negócio que tem cheiro ruim, é mendigo. Mendigo fede, é verdade, eu sei que nós, principalmente nós que somos igreja, temos que nos compadecer, temos que ir lá alimentá-los, temos que ir lá cuidar deles, temos que ir lá trazer uma palavra de Deus para a vida dos mendigos. Mas vamos ser sinceros, mendigo tem cheiro ruim. Eu nunca passei perto de um mendigo cheiroso, você já? Mendigo, ele exala um cheiro ruim. E Lázaro, para piorar, estava doente. A doença dele piorava esse cheiro. Mas certamente o homem rico se banhava nas melhores banheiras que existiam na cidade. Esse homem rico aqui, ele colocava ali incensos aromáticos, ervas ali de bom cheiro para tomar o seu banho, trazendo para os nossos dias atuais uma forma contemporânea. Ele tinha ali o melhor sabonete, o melhor perfume, o melhor desodorante. Ele andava pelas ruas, certamente alguém dizia: pastor Jorge, olha só como esse homem rico tem um cheiro bom. Ele não tem dinheiro para comprar o perfume que ele usa. Olha só que maravilha, o cabelo dele é cheiroso demais. Mas diz a palavra do Senhor que no dia em que o rico morreu e Lázaro, o mendigo fedorento, também morreu, que Deus disse para os anjos do céu: tragam Lázaro para mais perto de mim. E aquele homem que era rico e cheiroso, Deus permitiu os demônios afastarem ele de Deus e lançarem ele no inferno, porque após a morte, o cheiro que vai fazer diferença não é o cheiro que exala do teu corpo, é o cheiro do teu caráter. Lázaro podia ceder aqui na terra, mas lá no céu, o seu caráter, diante de Deus, ele exalava um cheiro que agradava ao Senhor. Lá no céu, o cheiro dele chegava de forma agradável. Lázaro não tinha o perfume do homem rico, Lázaro não tinha banheira Letícia do homem rico para tomar banho, mas Lázaro era lavado pela água da palavra, e sobre ele dava o cheiro da roda de Saron, porque ele servia verdadeiramente com caráter ao Senhor. Aleluia! Glória, Jesus! Quando eu lembro de cheiro, Maravilha! eu fico pensando em Gênesis 6, Aleluia! Arca de Noé, Glória! um montão, Marquinhos, de animal dentro do barco de madeira. Fazia cocô aonde? Arca não tem descarga e animal não sabe ir no banheiro lá e puxar descarga, não. Todo o cheiro ficava lá dentro da arca. 40 dias e 40 noites. Imagina onde é que nós vamos. O cheiro do cocô dos animais, que horrível, que não devia ser na arca de Noé. Não tinha uma abertura, não tinha onde jogar. Aí um dia Noé pega uma arca, pega uma janela da arca, abre a janela e solta uma pomba. E a pomba sai. A pomba é animal limpo, já pregamos isso aqui nesse altar. Ela não gosta de ficar onde está suja, onde está fedorento. Imagina um animal dessa limpeza, porque o porco conviveu com esse cheiro tranquilamente. Animais impuros conviveram com esse cheiro ali tranquilamente. Mas a pomba, quem vive na limpeza, sente cheiro ruim, desagrada demais. Imagina o quanto essa pomba sofreu por 40 dias de sair da arca. Eu fico imaginando a Vanessa Marilene, se alguém parasse essa pomba e falasse: tu vem da arca, vem, como é que tá lá? E ela falando: tá um cheiro miserável, um cheiro de fezes, eu não suporto mais. Aí eu vou trazer para a nossa vida a pomba do Espírito Santo, habita dentro de nós. Nós somos a arca de Deus. Se ela saísse de nós agora, o que ela teria de relatar diante de Deus? Qual é o cheiro que essa pomba está sentindo em nós? Qual é o cheiro que essa pomba está sentindo em nós? Maravilha de Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! A carta, a igreja de Esmirna, eu trouxe Lucas 16, que ela simboliza muito Lázaro. Da mesma forma que a pior das igrejas, que era Laodiceia, lembra muito desse homem rico. Ele
Ele vai aqui no versículo 9, olha que ele diz, ó, se as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Rico, ele está dizendo. A igreja de Esmirna, nesse tempo, Tebanino Marilene, vivia em grande pobreza, porque o povo cristão era perseguido até a morte. Pastor Jorge, tu não podia andar com roupa de crente, falar que é o crente, andar com nada de crente na mão e se descobrir que você era crente, estava morto. Então como é que você ia trabalhar? Todo mundo sabia quem eram os cristãos, estavam escondidos. O dinheiro ia se acabando e eles passavam fome por causa da perseguição. A igreja de Esmirna passava por necessidade, Marquinhos. A igreja de Esmirna estava numa pobreza gigantesca, mas Deus disse para ela: tu é rica, tu é rica. É por isso que ela simbolizava um mendigo chamado Lázaro, que podia não ter um centavo no bolso, mas tinha a riqueza do caráter cristão e do cheiro suave diante de Deus. Agora o homem rico simbolizava Laodiceia. Laodiceia era a cidade mais rica da Ásia Menor. Era uma cidade que se orgulhava do seu ouro, da sua prata, seus grandes teatros, seus grandes templos lindos e maravilhosos. Mas Jesus disse para João: escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, diz assim: que diz que é rico, mas para mim tu é miserável, pobre, cego e nu. A riqueza do crente não se conhece pelos bens materiais. A nossa maior riqueza é a fidelidade diante de Deus. A maior riqueza está escrito lá em Isaías, no decreto 16, o temor do Senhor. Esse é o nosso tesouro. É por isso que Mateus 19 anos diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, aonde os ladrões minam e roubam. Ele diz: ajuntai tesouro do céu. Glória a Jesus. Onde a ferrugem não corrói, as traças não destrói, os ladrões não minam nem roubam. Tem um caráter diante de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. É interessante que esse caráter vem em meio, eu sei, as tuas obras, o teu caráter, em tribulação e pobreza. Porque contando testemunho de vitória, todo mundo é fiel, todo mundo vem do culto, todo mundo é espiritual. Mas o problema é quando a pobreza chega, o problema é quando a tribulação entra, o problema é quando a coisa fica difícil, porque a nossa fidelidade é provada. Deus permite tribulações, Marquinhos, seus servos. Oh, glória a Jesus. Deus permite servos fiéis, Aleluia. gente crente de verdade, que serve em sinceridade ao Senhor, passar provação, dificuldade, momento difícil, sabe para quê? Só para te provar, para testar a nossa verdadeira fidelidade, porque sabia de uma coisa, para um cheiro de uma coisa sair, ele tem que ser espremido. Quando você mais espreme algo, por exemplo, você pega várias pétalas de rosa, como vai fazer com os perfumes, espreme as pétalas de rosa, aí com o cheiro dela vai conseguir sair o cheiro do azeite. Você tem que espremer ali, azeitando para o cheiro do azeite ficar mais forte. O crente precisa ser espremido, e é na tribulação, é na provação, é na dificuldade. É por isso que Deus matou ali no deserto o seu povo, porque quando chegou no deserto, mesmo depois de ver Deus abrir o mar, mesmo assim, quando faltava água, eles murmuravam. Quando faltava carne, eles murmuravam, mesmo tendo maná para comer. É por isso que só dois homens, chamados Josué e Caleb, que não eram murmuradores, mas tinham fidelidade ao Senhor, exalaram diante de Deus um bom cheiro. Os únicos dois que sobreviveram, o restante teve que morrer. Naquela geração do deserto, Deus não suportou o cheiro deles. Glória a Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que havia um homem chamado Jó. Esse homem era mais rico que o rico da parábola do lado.
Lázaro, mas diz que ele era sincero, ele era reto, ele era justo. O diabo andava no meio dos, ali a Bíblia chama de os filhos de Deus, que eram seus anjos, e ele vinha para quê? Para dizer, olha lá o que fulano fez, tá lá. Diz que Deus sempre peca assim, só que ele só vinha falar de quem ele errou, ele nunca falava de Jó. Deus olhou na cara dele e disse assim, tu viste meu servo Jó, homem justo, fiel e reto, que se aparta do mal. Aí ele virou e falou para Deus, é porque ele tem tudo, ele tem bens materiais, ele tem saúde, ele tem família, deixa eu tocar nele que tu vai ver se ele não murmura na tua cara. Ele foi, tocou em tudo que era de Jó, mas Jó permaneceu fiel, exalando um cheiro suave diante de Deus em meio à tribulação. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida hoje. A provação vai chegar, a luta vai chegar, mas a tua fidelidade vai permanecer para a glória do nome do Senhor. Aí, corroborando com o que o Marquinhos leu aqui, olha o que ele diz. Ele diz, eu sei qual é o nome da tua tribulação, e conheço as blasfêmias dos que se dizem judeu e não são. Trazendo Marquinhos para hoje, corroborando com a tua oportunidade, até se dizem crentes, mas não são. Se dizem cristãos, mas não são. Sinagoga de Satanás, igrejas, a gente fala, toda igreja é boa. Mentira, tem igreja que é pura sinagoga de Satanás, porque os crentes fingem e não são. Como que se conhece Deus? Bota todo mundo na tribulação. É no meio da tribulação, é quando o garfo entra e joga para cima que a gente vê quem é joio e quem é trigo, quem é verdadeiro e quem é falso, quem é sincero e quem é hipócrita. Pode ver todo crente, desculpa a expressão, sem vergonha, safado, mentiroso, falso cristão, debocha da tua fidelidade, debocha da tua fidelidade com Deus e blasfema contra o Senhor e os seus servos. Eles debochavam da igreja de Esmina, porque podia vir tribulação, luta, prova, eles permaneciam fiéis. É Deus dizendo, deixa eles comigo. Eu conheço que esse diz judeu não é, eles são sinagoga de Satanás. E tem uma palavra para a tua vida aqui no versículo 10. Parte A. Nada tema das coisas que há de padecer. Vai acontecer. Vai vir problema para mim e para a sua vida. Até Jesus voltar, passaremos alguns problemas, passaremos dificuldades, seremos provados, mas é para uma palavra para o teu coração, seja fiel nem que te custe a vida, seja fiel nem que tenha que morrer, seja fiel até o fim. Os crentes de Esmina são dispostos a morrer, mano. A gente prefere a morte. Diz a palavra de Deus aqui no texto, olha só, não tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Vocês vão ser perseguidos, alguns de vós vão ser pegos nessa perseguição. Alguns serão, para que sejam tentados, terão uma tribulação de 10 dias, mas ele diz, ser fiel até o quê? A morte. A morte. E ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Havia um ginásio gigantesco, pastor Jorge, lá em Ermina. Gigante, chamado ginásio olímpico. As Olimpíadas aconteciam lá dentro. E eles vinham disputando um com o outro, em várias modalidades, como a Olimpíada que você vê na TV hoje. Eles disputavam um com o outro. Eram adversários, rivais, disputando para ver quem é que ia chegar primeiro, para um somente chegar lá na frente e vencer. Esse vencedor pegava uma coroa de louro chamada coroa da deusa Cibele, que tinha nas
estátua de Cibele e colocavam sobre a cabeça desse vencedor. E ele sozinho ficava comemorando, porque ele venceu e tinha coroa de ouro. Isso significava que todos os demais eram derrotados, porque só ele venceu. Aí Jesus, nesse cenário aqui, vira para a igreja de Esmirna, onde tem essa competição, diz para eles: ser fiel até o fim, mas não tem uma coroa de ouro para vocês. Eis que darei a coroa da vida, a coroa da vida eterna. E tem gente que parece que não vem para a igreja, que vem para o ginásio de Esmirna, acha que aqui é lugar de competição, acha que aqui é lugar para tentar chegar na frente do outro, acha que aqui é lugar para aparecer mais que o outro. Aqui a nossa competição, ela não é individual, nós somos uma só equipe de Cristo Jesus. Juntos chegaremos lá no fim, e todos os que vão fiéis receberemos a coroa da vida. Não é individualismo, irmão. Cristianismo é coletividade. Não é quem prega mais, não é quem canta mais, não é quem diz melhor, não é quem consegue vir para o culto mais bonito, mais bem abençoado, como diz o Marquinhos, não é isso. Aqui é equipe. Não é equipe. No jogo de futebol, se um jogador fizer 4 gols, mas o time dele tomou 5, ele perdeu o jogo. Então tem que ser um pelo outro. Evangelho é um time se unindo para vencer, e lá no final todo mundo pegar a coroa da vida. É o mais experiente aconselhando o que chegou agora, é o mais sábio ensinando os demais, é o mais forte ajudando o mais fraco, para junto chegar lá na frente. Não tem coroa de ouro para você, a tua coroa da vida, mas para isso tem que permanecer fiel. 1 Coríntios 9:25, Paulo escreveu assim: uns lutam por uma coroa corruptível, mas nós por uma que é incorruptível. É por ela que nós vamos lutar, nem que tenhamos que perder a vida. Louvado seja teu nome, Glória a Jesus. Jesus, aleluia, obrigado, Ai, Senhor. Espírito Mas da Santo. onde vem essa fidelidade? Tu és Deus. Quando eu preguei semana passada aqui sobre Éfeso, eu falei que Timóteo, anjo da igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor. Quando ele perdeu, a igreja perdeu com ele. Se por causa de Timóteo que perdeu o amor, a igreja perdeu, da onde vem a fidelidade de Esmirna? Do seu líder. O líder de Esmirna era muito fiel a Deus. Glória. O nome dele é Policarpo, discípulo do apóstolo João. Lembra como era Elias e Eliseu? Lembra de Josué e Moisés? Assim, andava coladinho com o apóstolo João, um homem chamado Policarpo. Um dia Policarpo foi constituído bispo da igreja de Esmirna. Jesus, oh glória, Em Esmirna havia vários templos de adoração, Diácono Oswaldo. A deuses como Cibele, deusa dos esportes, Afrodite, deusa do amor, que é a mesma Diana que a gente falou em Éfeso, Apolo, Esculápio, Deus da cura. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui que vocês provavelmente não sabem. Sabe como é que é a estátua de adoração Esculápio? É uma cruz com uma serpente enrolada nela, símbolo da medicina, já viu? O símbolo da medicina é o Deus Esculápio. Sabe como é que esse Deus atuava? Só para cair a filha de vocês. Botava ali no templo de adoração dele um lugar cheio de águas. Esse demônio, esse anjo caído descia, movia as águas e o primeiro que entrava era curado. Já deu para cair a ficha? Que não era um anjo de Deus que curava o primeiro que entrava nas águas? Quando Jesus chegou lá no poço do tanque de Betesda, deu para entender? Porque Jesus não cura quem entra primeiro. Se fosse por Jesus, curava todo mundo. Só que estava todo mundo ali adorando Esculápio, esperando o demônio descer para curar. Jesus nem ligou para eles. Olhou para o único paralítico que nem conseguia entrar e falou: o que você quer? Eu quero me andar. Então toma a tua cama e anda. Só que você podia, Letícia,
você? Eu sirvo Apolo. E você? Esse fulano. E você? Eu sirvo Zeus. Podia escolher. Mas tinha um Deus, entre parênteses, eu acho, que era obrigado a adorar: César. O imperador romano se declarava Deus. E a estátua, você podia passar por um monte de estátuas, só se dobrar na sua. Na estátua de César, todo mundo tinha que se dobrar. E os crentes não se dobravam. Até que um dia descobriram que os crentes não se dobravam, porque aprenderam a ser fiel com um homem chamado Policarpo. Aleluia. O imperador mandou prender o pastor da igreja. Glória a Jesus. Prenderam Policarpo aos 86 anos de idade, Marquinhos. Glória a Jesus. Levaram ele para o centro da cidade de Esmirna. Os ímpios e os cristãos olhavam Policarpo ali, e ele aprisionado, aqui velhinho, já 86 anos, acorrentado, sendo levado. Aí pegaram um bezerro feito de latão, botaram água dele e deixaram ferver até borbulhar, e disseram: Policarpo, nega Jesus agora e adora César, ou você é jogado aí dentro. Aos 86 anos de idade, diabo das mãos, com muita dificuldade, Policarpo diz assim: há 86 anos eu sirvo a ele em fidelidade, ele nunca me fez nenhum mal, ele me amou e me sustentou. Por que agora seria infiel e blasfemaria contra ele? Pode matar, pode me levar à morte. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Enquanto Policarpo era cozido dentro daquele bezerro de ouro, o cheiro dele chegava suave e agradável diante de Deus. Ser fiel até a morte. Glória, glória, glória. Glória a Jesus. Aleluia. É por isso que no versículo 8, Jesus escreveu aqui no versículo 8 aqui dizendo: Glória. olha só, eu sou o primeiro e o último. Ele diz: eu fui morto, mas revivi. Ele está dizendo: a morte não é mais forte do que eu. Se tiver que te matar, deixa matar. Eu tenho poder sobre a morte. Eu vou te ressuscitar. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Um dia, se formos fiéis até a morte, assim como Policarpo, ressuscitaremos. Um dia, Jesus ele vai dizer: Policarpo, levanta da sepultura, que teu dia chegou, Policarpo. Vem, Policarpo, vem, entra no céu. Foi-te fiel um pouco, mas no muito te botarei. Seja bem-vindo. Entra no céu, bem-vindo do meu Pai, vem pra cá. Eu não tenho uma coroa de ouro pra tua cabeça, Policarpo. Eu tenho uma coroa de ouro pra você e pra todo cristão que até o fim permanecer fiel. Glória a Jesus. No versículo 11 vai encerrar: diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mateus 10, 28 Jesus diz: não temei os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. Todos um dia ressuscitarão, todos nós ressuscitaremos, uns para a salvação, outros para a condenação eterna. Paulo disse que no dia do arrebatamento, antes dos vivos serem arrebatados, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, voltarão para o mesmo corpo, só que glorificados, sem pecado, sem dor, sem falha. Mas aqueles que morrerem em infidelidade, Marquinho, eles serão ressuscitados, julgados no trono branco e provarão da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? É ser lançado com todo o inferno no lago de fogo e enxofre. É por isso que Jesus disse: ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida, e aquele que vencer não provará o dano da segunda morte. Não provará o dano da segunda morte. Se necessário, seja fiel até a morte ou até o arrebatamento. Não sabemos quando estaremos vivos e quantos precisaremos ressuscitar. O que importa é mantermos a nossa fidelidade diante de Deus. Quero convidar o diácono Oswaldo a estar adorando o Senhor com o hino, e aos que desejarem, mantendo aí essa campanha, venham aqui à frente aqui e botar
ungir na sua vida e orando para Deus nos capacitar para a gente viver em fidelidade. Primeiro dia da campanha, oramos para Deus nos fazer luz, igreja, não é voz não, nos levar ao primeiro amor, hoje para que Ele nos faça chegar até o fim com fidelidade. Só quem quiser vir à frente, estarei te ungindo, orando pela sua vida.